Você está na Rádio Coluna, agora meio-dia e 47 em Paris, 7h47 no horário de Brasília. Bom dia. O sucesso não para. A gente vai conversar com Bianca Souza, que é jornalista e correspondente da Coluna de Terça em Portugal. Bianca mora em Lisboa. Bom dia, Bianca, tudo bem? Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Coluna. É sempre um prazer estar aqui. A gente vai falar, Bianca, hoje sobre um tema que se tornou um pouco mais conhecido semana passada. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, comentou numa coletiva que era necessário que Portugal fizesse a reparação histórica do período de colonização que foram em vários países, em vários continentes, na verdade. Estou falando só de Brasil, mas tem Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, tem até Índia. Na contramão dessa fala do Marcelo Rebelo, o primeiro-ministro de Portugal, o novo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que inclusive é do partido do Marcelo Rebelo, disse que não tem nada preparado no governo para reparar nada para ninguém. Que o governo não tem, nem o Estado tem dinheiro para isso. Bom, eu queria que você comentasse pelo seguinte: o déficit público de Portugal tem caído, o que significa que Portugal está arrecadando mais do que gastado. O Antônio Costa fez um trabalho muito grande nos últimos 6 anos para evitar gastos maiores do que o que ele tinha no orçamento, apesar de ser acusado de corrupção, que não aconteceu, feito pela extrema-direita. Essas acusações, o Costa entregou um tesouro muito mais positivo do que o que ele recebeu. E Luís Montenegro recebe, então, um orçamento muito bonito. O déficit público desse ano já caiu mais 2,93% e Portugal já tem um saldo aí de quase 99%, ou seja, está maravilhoso, diferente do que está acontecendo aqui na França, que o déficit está aumentando cada vez mais. Só que Portugal não tem indústria. Portugal tem arrecadação de imigrantes. Boa parte dos imigrantes são brasileiros, que chegam aí e contribuem com a segurança social. Comenta um pouco para a gente isso, Bianca. Além de não devolver o ouro, Portugal está conseguindo equilibrar suas contas públicas com dinheiro de brasileiro? Isso vem ainda numa troca de governos, né? Teve eleições agora, e agora o Montenegro é o primeiro-ministro, e então vem aí dessa troca e ele pega esse excedente histórico, ou seja, é o mais alto desde o fim do Estado Novo. E os institutos portugueses já dizem que isso vem principalmente dos fundos da Segurança Social, ou seja, tem a ver com o mercado de trabalho e arrecadação de impostos, além também de ter subido a inflação, o que provoca a subida no encaixe dos impostos ali de produção, o que, claro, tem tudo a ver com os imigrantes. E, curiosamente, a maior população de imigrantes aqui são de países onde sofreram com a colonização portuguesa. Né? São os brasileiros, são vários países da África e também da Índia. E esse excedente conta para a gente uma história que muitas vezes responde o que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse, né? Bianca, você tem usado aí serviços públicos em Portugal? Por que eu te faço essa pergunta? A arrecadação, ela aumenta com a chegada de brasileiros nos últimos 4 anos, mas também há um estudo que diz que esses imigrantes são os que menos usam os serviços públicos em Portugal. Ou seja, de maneira geral, um imigrante contribui mais e usa menos. Você tem usado os serviços públicos em Portugal, seja ele de saúde, de educação, serviços que no Brasil a gente contribui e acaba não usando, mas como você tem usado em Portugal? Anderson, eu acho muito curioso quando aborda esse assunto pelo seguinte fato que a gente tem a ideia que no Brasil a gente recebe pouco, quando na verdade o que eu aprendi aqui na Europa, em Portugal, é que a gente sempre está pagando alguma coisa. Até porque pagar o IVA, os impostos é bem alto. E o meu acesso assim, à escola, à saúde, Portugal ainda tem um sistema de saúde pública, que você demora horas na fila e tudo mais. E o acesso ele não é assim tão facilitado. Existem os escalões, se eu recebo mais, eu pago, mas existe sempre uma taxa a ser paga
Minha filha está numa creche IPSS, que eles chamam que é uma sociedade, né, público-privada, e eu pago alguma coisa, seja alimentação, seja alguma taxa, sempre a gente tem que pagar. E, além disso, com o crescimento dos imigrantes, vem sendo ofertado mais os serviços privados, dentista, médico. E eu gosto também de lembrar que o dentista que eu encontrava no posto de saúde, perto da minha casa, aqui o dentista não faz parte do serviço público de saúde. Então, existem algumas falácias que as pessoas acham que aqui é tudo fácil, tudo acessível, mas não é bem assim. A gente precisa pagar, a gente sempre está pagando alguma coisa. Entendi. Bianca, você recomenda ainda, há uma queda no número de imigrantes indo para Portugal, sobretudo do Brasil, esse movimento começou exatamente no período Bolsonaro, muita gente foi para Portugal, e chegou num pico máximo, assim, ano passado e esse ano ainda, mas parece que há previsões de queda desse número de pessoas indo para Portugal. Você ainda recomenda que as pessoas que queiram ir para a Europa, enfim, uma vida que eles considerem melhor, ainda possam ir para Portugal? Como é que você está vendo esse cenário? Olha, eu acho que primeiramente a gente tem que entender que existe uma crise imobiliária existindo na Europa. Portugal é um país que também sofre com essa crise e existem não só imigrantes como portugueses morando na rua, morando em barracas, porque não tem como pagar o aluguel da casa, a renda. Hoje a gente encontra quartos no valor de 500 euros, 600 euros, e o ordenado mínimo aumentou esse ano para 820 euros. Lembrando que existem impostos a incidir sobre esse valor, e então é algo primeiramente a se preocupar. As pessoas que vêm aqui, muitos mesmo, estão pedindo ajuda, ou seja, não tem dinheiro nem para voltar, porque encontram aqui dificuldades que vão para além das dificuldades emocionais, que é você estar longe do seu país, numa nova cultura, começando tudo do zero. Ainda tem a questão que eu gosto sempre de lembrar, que é para você conseguir uma autorização de residência aqui, você tem que pagar imposto. Você não consegue uma autorização de residência, ou como eu, que vou pedir a cidadania depois de 7 anos aqui. A primeira coisa que eles me perguntaram no registro foi: quando você contribui desde o início, senão não vai contar o seu tempo. Ou seja, a contribuição ela é uma exigência para que eu consiga a documentação. E com essa documentação, aí sim, torna um pouco menos difícil eu conseguir um trabalho, eu conseguir uma casa e outras questões de acesso digno. Então, para quem está vindo, a primeira coisa que eu falo é: estude, pesquise o lugar que você vai, entenda os porquês, não é só ver no YouTube lá o que eu compro com 10 euros. Por favor, não caiam nessa. É isso, Bianca. Apoie o nosso trabalho pelo pixcoluna-de-terça@gmail.com, pelo apoia.se/coluna-de-terça. A gente falou aqui com a Bianca, que é correspondente e jornalista em Lisboa. A gente volta em breve. Valeu.